Olá, crianças! A história de hoje se chama Estou Ouvindo. O verso para decorar está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 9, e diz: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. A mensagem é: ouvirei e responderei quando Deus me chamar. Você já ouviu sua mãe chamando e fingiu que não estava ouvindo? O contrário disso aconteceu na história de hoje. Samuel ouviu alguém chamando seu nome e tentou responder. O garotinho Samuel era a resposta às orações de sua mãe. Ana havia orado por um filho. Ela havia prometido que, se tivesse um, ela o daria a Deus para ser seu servo por toda a vida. Assim, ela levou o seu garotinho para morar com o sacerdote Eli lá no tabernáculo. Samuel se tornou uma alegria e deleite para o sacerdote idoso, e ele o amava muito. Naqueles dias, Deus não costumava falar diretamente com o povo, mas ele logo faria com Samuel de um jeito fora do comum. Eli estava quase cego e, por isso, precisava muito da ajuda de Samuel. Certa noite, Eli já estava deitado em sua cama e Samuel também repousava em seu quarto. De repente, Samuel ouviu uma voz: Samuel! Samuel se sentou rapidamente. Uma lâmpada ainda brilhava ali perto. Será que Eli está precisando dele? Samuel se levantou e foi até o quarto de Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Eu não chamei você. Volte para sua cama. Samuel voltou para sua cama e pensou: Tenho certeza que ele me chamou. Mais uma vez, Samuel ouviu a mesma voz. Samuel, Samuel. O garoto sentou e olhou em volta. Então, saiu da cama e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não, Samuel. Eu não chamei. Volte a dormir. Samuel voltou de novo para sua cama pensando. Mas eu tenho certeza de que ouvi ele me chamar. De novo, a mesma voz? Samuel, Samuel. Samuel foi até Eli novamente e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Não. Eu não chamei você. Então, Eli entendeu que o Senhor devia estar falando com Samuel e disse: Vá para sua cama. Se ouvir a voz novamente, responda: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Dessa vez, quando Samuel ouviu a voz chamando, Samuel, ele respondeu como Eli havia ensinado. Fale, Senhor. Seu servo está ouvindo. Então, o Senhor lhe disse: Vou fazer algo espantoso. Farei a Eli e seus filhos o que eu disse que faria, porque os seus filhos têm feito coisas terríveis. Samuel ficou muito assustado. Talvez nem tenha conseguido pegar no sono o resto da noite. Na manhã seguinte, Samuel foi fazer suas tarefas bem quietinho. Estava com medo de contar a Eli o que Deus tinha dito. Mas Eli logo se aproximou e perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Samuel. Assim, Samuel revelou tudo o que o Senhor disse. E Eli entendeu que Deus tinha feito de Samuel um mensageiro seu. Naquela noite, Deus deu a Samuel a primeira de muitas mensagens que ele deveria transmitir ao seu povo durante os anos futuros. Samuel serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. Você pode ser um mensageiro de Deus. Pode compartilhar com os outros o que Deus diz, assim que for aprendendo mais e mais sobre a sua palavra, a Bíblia. Ei!
Minha vida é uma viagem. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Deus fala com os seus filhinhos, mesmo os pequenininhos. Samuel foi um exemplo. Naquela noite lá no templo, estava quase a dormir, até o seu nome ouvir. Foi correndo até Eli, disse: eu estou aqui. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, para uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. 1, 2, 3, palavrinhas. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de